Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje vamos falar sobre a igreja como sacerdócio real. Essa é mais uma das metáforas usadas no Novo Testamento para se referir à igreja do Senhor Jesus, à comunidade do Messias, que é a união de judeus e crentes que creem que Jesus é o Messias enviado a Israel, o Salvador do mundo, aquele que foi morto, sepultado e ressuscitou para o perdão dos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Esse é o significado do Evangelho, as boas novas de que Cristo morreu por nós, foi sepultado por nós e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Tudo isso porque nós temos um Salvador que nos ama, que se interessa por nós e que veio nos salvar. Mas ele, então, através da igreja, tem reunido aquilo que nós chamamos de um grupo de sacerdotes, né? O sacerdócio universal de todos os crentes, diriam os teólogos, e é sobre isso que nós vamos falar. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler aí dos versículos 2 a 10, nós vamos ler fracionado e já ir meditando sobre cada versículo, cada porção que nós encontramos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 5 a 10. Em primeiro lugar, ele fala aqui no versículo 5 do sacerdócio santo. Diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Bem, nós já vimos, né, quando o Senhor nos chama de pedras vivas e fazemos parte da edificação desse prédio, desse edifício, que é chamada Igreja do Senhor Jesus, e também ele nos chama de casa espiritual, ou seja, ele usa duas figuras, né, naquilo que é algo bem concreto, que é uma casa, e aquilo que é bem, né, espiritual, que é justamente o termo espiritual. Mas nessa segunda parte do versículo, o apóstolo Pedro nos chama então de sacerdócio santo. A definição de sacerdote, biblicamente falando, é aquele que intercede diante de Deus em favor do povo. Então, o sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus, né? Ou intercede diante de Deus a favor do povo. Essa é a definição de sacerdote na Bíblia. É aquele, então, que vai fazer a mediação entre o homem e Deus. E é muito interessante, quando a gente olha para esse conceito sacerdotal, que nós vamos encontrar na Bíblia, antes, né, de Deus formar a nação de Israel e separar uma tribo para o sacerdócio, nós vamos encontrar sacerdotes ao longo, né, da história da humanidade. E o mais famoso deles é Melquisedeque, que era o rei de Salém, né, o rei de Jerusalém, na época do patriarca Abraão. E, inclusive, o Abraão, né, ele paga dízimos ali para Melquisedeque ora por ele diante de Deus, abençoa o Abraão, né? E Salém é um outro nome para Jerusalém. E o nome do Melquisedeque é a formação de duas palavras, Melech e Sadik, que quer dizer rei justo. Então, além de ter esses dois ofícios, de ser rei, né, de ser um homem justo, ele tinha ser rei e justo, ele tinha um segundo ofício, que era de sacerdote. Quando Deus, então, forma a nação de Israel, ele queria fazer das 12 tribos de Israel tribos sacerdotais. Mas por causa do episódio com o bezerro de ouro no deserto do Sinai,
em que todas as tribos participaram, menos a tribo de Levi. Então Deus, por causa do pecado dessas tribos, tira deles o privilégio de serem tribos sacerdotais e escolhe a tribo de Levi para o sacerdócio. Então, quando a gente lê aqui, né, num texto bíblico que diz sacerdócio santo, é uma tribo que foi separada para ser sacerdote, para ser uma tribo de sacerdotes. Isso é uma referência aos levitas, um sacerdócio santo. Por quê? Porque aqueles que vão servir a Deus vão separados. Para vocês terem uma ideia, quando Deus distribui na terra prometida as tribos de Israel, os levitas não receberam uma terra, um espaço, né, na terra prometida. Eles foram espalhados por todas as outras tribos, com cidades próprias, para que eles pudessem ministrar ao povo, interceder pelo povo, orar pelo povo diante de Deus, e também orientá-los na questão de como se aproximar, né, de um Deus santo, um povo pecador. Porque a eleição de Israel, a escolha de Israel, não fez deles um povo sem pecado ou perfeito, porque nenhum povo é, mas um povo separado com o propósito de revelar a Deus e apresentá-lo ao mundo, atraindo as nações para o testemunho de Israel. A tribo de Levi não recebe porção na terra e é espalhada em todas as tribos para que eles possam servir a Deus, então, nesse ministério sacerdotal. Então, é em cima disso que nós vamos entender o que o apóstolo Pedro está falando aqui, tendo como base e referência a nação de Israel, a tribo dos levitas, a casa de Arão, né, porque dentre os levitas, a família de Arão foi escolhida para ser sacerdócio. E assim servir no tabernáculo e no templo futuramente, né, na época de Salomão. Então, os levitas têm essa particularidade que o apóstolo Pedro vai justamente aplicar à igreja e dizer, olha, há um sacerdócio santo aqui. Nós todos que cremos, independente da nossa origem, se somos da tribo de Judá, se somos da tribo de Benjamim, independente da tribo que somos, devemos prestar esse trabalho sacerdotal ao nosso Senhor e Salvador Jesus. É essa a ideia que o apóstolo Pedro tem em mente. Então, agora vamos entender o que vem na sequência disso. Em segundo lugar, ele vai dizer que o sacerdócio está baseado na pedra de esquina. Olha só, tem um fundamento, né? Que é o Senhor Jesus. Diz assim, 1 Pedro 2,6. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, o nosso sacerdócio tem origem nessa pedra que é o Senhor Jesus. O que é muito interessante, porque Jesus é sacerdote, não segundo Arão, não da tribo de Levi, porque o Senhor Jesus é da tribo de Judá. Mas ele é sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, aquele grande sacerdote que nós mencionamos no início, que está lá em Gênesis, e também temos as citações sobre ele no livro de Hebreus, e o Salmo 110 fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Também na continuidade aqui do texto, o apóstolo Pedro vai dizer claramente que essa pedra ela é preciosa ou de escândalo, depende de que lado você está. Se você reconhece, ela é preciosa para você, mas se você não reconhece, ela é uma pedra de escândalo, né? Como diz aqui os versículos 7 e 8 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Opa! Então, para quem crê, ela é preciosa. Mas e para quem não crê? Quem não crê está se manifestando rebelde diante disso.
E o problema da rebeldia é que ela vai ser corrigida, ela vai ser disciplinada. E ele diz aqui que ela é a principal. Então, se você a reprova, você não tem como se firmar sem uma pedra de esquina, que é a pedra angular, a pedra principal para a edificação do edifício. E o versículo 8, então, arremata. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Ora, se não crer, você não obedece. E se você não obedece, você tropeça na palavra, porque se você não crê, você não obedecerá à palavra, e essa palavra é que vai te julgar. É a revelação de Deus que nos julgará. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas se os pecadores não creem, eles estarão sem salvação, que é o destino de todo incrédulo, a perdição. Mas o alerta foi dado, a disciplina está aí, e a correção e o juízo divino. Porém, para aqueles que creem, para aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, nós estamos falando aqui, então, que esses todos passam a ser uma igreja sacerdotal de forma real. Não artificial, mas real. É o que nós encontramos no versículo central aqui dessa porção que lemos até agora. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vamos entender aqui tudo isso que é dito para a igreja, destacando aqui o sacerdócio real. Mas antes, ele disse que nós somos geração eleita. Deixa eu usar aqui o meu esquentador de orelha, porque está muito frio hoje, até minha garganta está sendo afetada. Aqui eu vou me aquecer melhor. Bom, então vamos lá. Primeiro, o texto diz aqui para a gente, né, que somos a geração eleita. Ora, em cada época em que a palavra é pregada, em que o evangelho é anunciado, que essa história é ensinada, em cada geração, o Senhor tem aqueles que vão ouvir e vão crer. Esses fazem parte, então, daquilo que o apóstolo Pedro chama de geração eleita. Em cada época, o Senhor sempre terá o seu testemunho dado através de pessoas que creem, para que outras pessoas ouçam, e aquele que ouve tem a grande oportunidade de crer, e aqueles que creem passam a fazer parte dessa geração eleita pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é disso que trata aqui a geração eleita. Se você ouviu, se você creu de todo o seu coração, se você buscou um lugar que é chamado de igreja, para o crescimento espiritual, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para prestar-lhe culto e devoção, você é essa geração eleita, nessa época, nesse momento em que nós estamos vivendo. E aqui, em segundo lugar, ele fala sacerdócio real. Ora, percebam que ele fala geração eleita antes do sacerdócio real, porque justamente é o propósito da salvação. A salvação vem antes, depois da salvação, o propósito da salvação. E sermos, então, um sacerdócio real. E o que é um sacerdócio real? É aquele sacerdócio que é dedicado ao rei, ou que foi separado pelo rei. Então, o Senhor Jesus, ele é rei, ele é profeta e sacerdote. Então, o sacerdócio dedicado a Jesus é um sacerdócio real, né? E tem o aspecto profético, porque
Antes, em Israel, a única tribo que desenvolvia o sacerdócio era a tribo de Levi. Já na congregação do Messias, na igreja do Senhor Jesus, todos, né, que foram alcançados pela graça, recebem o ofício sacerdotal, ou seja, tem o dever de mediar o homem e Deus. Temos a obrigação e o dever de orarmos uns pelos outros. Não é só o pastor que ora, né, pelos irmãos da igreja. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. E assim vamos desenvolver o nosso ministério sacerdotal. Então nós vamos clamar uns pelos outros diante do rei, que também é sacerdote, e que está no céu, no trono ao lado de Deus, e até hoje, como diz Hebreus, intercede por nós. Então, quando o Senhor usa essa figura de linguagem, essa metáfora, sacerdócio real, ele diz para a gente qual é a nossa função. É de orarmos uns pelos outros, de fazermos a mediação, de levar as pessoas a reconhecer o rei e a adorá-lo como rei. Então, essa é a nossa função, esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso encargo, é o nosso ofício. Todos que creem, que fazem parte dessa geração eleita, têm um ministério sacerdotal. Por isso que eu disse no início, que os teólogos chamam de o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós fomos chamados para entrarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos, o lugar exclusivo para os sacerdotes e em especial, o sumo sacerdote. Nós somos chamados para isso. Então, devemos ter uma vida santa, pura, dedicada a Deus, seja através do nosso trabalho, do nosso ofício, seja através do nosso ministério, onde estivermos, temos aí o ministério sacerdotal, que recebemos do próprio Senhor Jesus para realizarmos. E ele vai além, que ele diz que somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Nós somos um povo entre as nações consagradas a Deus. Então, a nossa nação é o Brasil, nós somos brasileiros, mas fazemos parte da nação dos redimidos, daqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus. É por isso que vamos chamar as pessoas de outros países que também creem em Jesus como nossos irmãos. Temos os nossos irmãos brasileiros, porque nascemos no Brasil, mas temos os nossos irmãos de fé, que estão na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia, no Peru e em todos os países do mundo. Por isso somos chamados de nação santa. Povo adquirido, que é justamente uma referência da conquista do Senhor Jesus na cruz. Ele diz que quando o Filho do Homem fosse levantado, né, ele atrairia muitos até ele. E é isso que está acontecendo. Esse povo adquirido é de todas as nações. Então, é isso que o Senhor, então, diz que somos como igreja dele. Isso em qualquer lugar do mundo. Mas o propósito está aqui no versículo 10, um dos propósitos, e no versículo 5, né? Lá no versículo 5, quando iniciamos, diz ali na segunda parte, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes. O sacerdote, então, é aquele que levava os sacrifícios até o altar. Então, nós temos essa responsabilidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. De oferecer sacrifícios de louvor, expressão de gratidão. Esse é o nosso propósito como povo sacerdotal, como sacerdócio real. E o versículo 10, então, conclui nosso propósito. Diz assim, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Estão vendo aí? Nós, então, não éramos povos, somos povos. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. E qual é o propósito disso tudo?
Olha o finalzinho do versículo 9. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo 10 diz, olha, a nossa posição é essa, e por causa disso nós podemos e devemos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era isso que acontecia quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo e tinha ali o castiçal, a menorá, que iluminava o seu caminho até um lugar chamado Santo dos Santos, em que ele passava o véu e estava ali diante da presença de Deus. Fomos chamados para isso, para ser um povo santo, uma nação santa, um povo adquirido, uma geração eleita, com o propósito de anunciar e de ser luz. Esse é o propósito que nós temos aqui, né, nessa metáfora que o Senhor Jesus, através do apóstolo Pedro, aplica para a sua igreja. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Bem, vamos orar e assim concluir essa primeira parte. Pai, na tua presença estamos e rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê, Deus, a bênção da saúde, e também clamamos por cada um, Deus, que está ouvindo essa mensagem, fale aos seus corações, edifique as suas vidas e traga a cada um para a posição que temos em Cristo Jesus, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, geração eleita. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E alcance aqueles que ainda não foram alcançados com a palavra do Evangelho. E que assim a luz de Cristo brilhe em suas vidas e possam ser transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Não deixe de dar o seu gostei, o seu joinha e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, claro, compartilhar esse devocional para as pessoas que você acredita que serão edificadas, abençoadas com essa mensagem. Amém? Shalom e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.